Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, sempre sejam louvados. Seja bem-vindo mais um dia na meditação do Santo Evangelho. Quero convidar você, querido irmão, querida irmã, desde já, curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e nos ajudar a conquistar mais corações pela palavra do Senhor e assim avançarmos mais longe na evangelização. Hoje, sexta-feira, 16 de julho, celebrando junto com a igreja a festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo. A palavra Carmo em hebraico significa vinha do Senhor, e aponta a famosa montanha que existe na Palestina, onde o profeta Elias viveu dedicando a sua vida a Deus. Os carmelitas eram eremitas que viviam no Monte Carmelo, na Terra Santa, no meados do século XII e século XIII. Construíram ali uma capela que dedicaram à Santíssima Virgem. Então, desde o século XII, a devoção popular à Nossa Senhora do Carmo está centrada em seu escapulário, que originalmente são 2 pedaços de tecido unidos a uma pequena fita, que os fiéis leigos carregam nos ombros, simbolizando assim um resumo da devoção maior do escapulário marrom, que é a veste dos religiosos carmelitas, o hábito que eles usam, que é também um sacramental, associado assim a promessas e ajudas feitas por Nossa Senhora para a salvação daquele que devotamente utiliza. O uso do escapulário é assim uma via de salvação, mas primeiro uma via de conversão para todos os devotos, para que possam viver também como filhos a espiritualidade, uma nova espiritualidade, uma nova vida interior e devocional a Nossa Senhora do Carmelo. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Iniciemos permitindo que a graça de Deus conquiste o nosso coração pela palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tomemos então a nossa palavra no Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe.
Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procura falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje tem muito a nos falar. Jesus quer muito nos ensinar. Nós vemos no Evangelho de hoje que Jesus está pregando, Jesus está anunciando a palavra, a boa nova. E nos narra o autor sagrado que quando Jesus ainda está assim comunicando a palavra, anunciando aquelas multidões, sua mãe e seus irmãos ficam do lado de fora, querendo falar com Jesus. Perceba que não é a Santíssima Virgem, não é a sua Mãe Santíssima, não é os seus irmãos, seus parentes que interrompem Jesus. Mas alguém ali do meio da multidão volta-se para Jesus e avisa: olha, tua mãe, teus irmãos estão ali fora e querem te falar. Não porque aquela pessoa, aquele homem, ou aquele, não nos narra, não nos diz o evangelista quem é, mas alguém o avisa, estava preocupado porque a mãe de Jesus e os seus parentes estavam ali fora. Mas como uma tentativa de pegar Jesus. E Jesus, se voltando para aquele que o avisou, lhe pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E Jesus mesmo responde, apontando para os discípulos, apontando para aquele que estavam ali com ele. Não porque Jesus estava menosprezando sua Mãe Santíssima, não porque Jesus estava desdenhando dos seus parentes, não porque Jesus menosprezasse sua mãe como que alguém que não tivesse virtude, como alguém que não vivesse a vontade do Pai, mas por saber que sua Mãe Santíssima era virtuosa, cheia de virtudes, ele se volta e aponta para os discípulos, para aqueles que estavam ali, no meio da multidão, e diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus aqui quer enfatizar, porque a maior nobreza é fazer a vontade do Pai. A maior realização é a vontade do Pai. Assim como Jesus estava ali, negando a carne, preferindo o Espírito, nós também deveremos preferir a vontade de Deus a tudo, a todas as coisas. Fazer a vontade do Pai deve ser o maior desejo do nosso coração, a nossa maior busca aqui na terra. Não somente agradar, né? Jesus não estava menosprezando, mas Jesus estava ensinando aquela multidão que nós, antes de agradar, devemos fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. E assim, praticando a vontade de Deus, estaremos nos unindo a Jesus em afeto. Estaremos satisfazendo a alegria do coração de Jesus. Porque, como diz em outro momento, eu vim para cumprir a vontade. Meu prazer é cumprir a vontade do Pai. Então, Jesus hoje nos ensina neste Evangelho que
antes de agradar, antes de preferir qualquer coisa, pessoas, devemos preferir a vontade de Deus. Devemos assumir a vontade de Deus em nossa vida. Perceba que não foi a Santíssima Virgem Maria, não foi os parentes que interromperam Jesus, porque eles tinham claro qual era a missão do Senhor. Eles conheciam e estavam ali esperando o momento oportuno de falar com Jesus. E Jesus sabia disso. Sabia que sua Mãe Santíssima não iria lhe interromper, porque Maria guardava tudo em seu coração. E o seu fiat, o seu sim, primeiro, foi quem trouxe Jesus, o Verbo encarnado. Era por isso também que Jesus estava ali cumprindo a sua missão, por causa do primeiro sim de Maria. Ela foi a primeira que abraçou a vontade do Pai. E Jesus sabia, conhecia tão bem o coração de sua Mãe Santíssima. Por isso, para ensinar aquele povo, aquela multidão, ele exorta aquele que o avisa. E hoje exorta a cada um de nós a praticarmos a vontade do Pai. Peçamos então, no dia de hoje, no dia de Nossa Senhora do Carmo, a sua intercessão, para que possamos abraçar esta vontade, preferir a vontade do Pai, antes de qualquer coisa. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro, neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa, propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. E no dia de hoje, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.